Rádio Sertão Web, continua a entrevista com os candidatos a diretor-geral do IFMA. Já conversamos aí com o professor Renato, conversamos aí com o atual diretor, professor Lissandro, e hoje vou conversar com o Tiago Almeida, que vai nos falar das suas propostas, né? Realmente o que realmente ele tem interessante aí para dirigir o IFMA. Portanto, a partir de agora, a gente conversa com o Tiago Almeida. De já eu quero agradecer aí a entrevista e te desejar um bom dia, Tiago. Tudo bem? Olá, Henrique, tudo bom? Agradeço você, primeiramente, pelo espaço, pelo convite, né? Espaço democrático, onde todos os candidatos puderam se apresentar. E fico muito lisonjeado de estar participando do seu programa. Pois é, primeiro quero também pedir desculpa para ter feito a entrevista terça-feira, deu um probleminha, né? Mas estamos aqui para, a partir de agora, a gente conversar com o Tiago. Tiago, vamos conversar para a gente conhecer um pouco. Eu sei que muita gente conhece, mas muita gente não conhece o Tiago aqui de São Rospata, aqui da região do Médio Sertão Maranhense. Eu queria que tu desse uma apresentação de onde é o Tiago, o que o Tiago fez, o que o Tiago pretende fazer, quando chegou a São João dos Patos. Vamos falar um pouquinho do Tiago para iniciar aí nosso bate-papo. Tá ok, Henrique. Pois é, sou Tiago Almeida, eu sou natural de Teresina, no Piauí, né? Filho do seu Emiliano, da dona Elza, dona de casa, meu pai bancário, pai de 3 filhos, sou o filho mais velho, né? Eu inicio minha trajetória acadêmica aos 16 anos a prestar vestibular para a Universidade Federal do Piauí, onde ingresso no curso de bacharelado em Ciências Contábeis, né? Logo em seguida, ao concluir o bacharelado em Ciências Contábeis, vou à Universidade Estadual do Piauí fazer a especialização em contabilidade tributária. Depois fiz um aperfeiçoamento na área de gestão pública e concluí agora esse ano, no início do ano, no mês de fevereiro, o mestrado em contabilidade e administração. Então essa foi a trajetória acadêmica do Tiago Almeida. A minha trajetória de trabalho, ela veio paralelamente a essa minha caminhada acadêmica, né? Desde o início, quando adentrei ao curso de Ciências Contábeis, já comecei a estagiar e a trabalhar nessa área de gestão. Estagiei por 2 anos no Banco do Brasil. Depois de formado, eu fui trabalhar na área também, trabalhei em indústrias do ramo alimentício, trabalhei em conglomerados de construção civil e escritórios de contabilidade. No ano de 2014, presto então concurso para o Instituto Federal do Maranhão e chego a São João dos Patos, onde estou aqui há 6 anos, né? Enquanto técnico administrativo, carreira de contador. Então, dentro do Instituto Federal, eu sou responsável pela gestão orçamentária e financeira aqui do Instituto Campus São João dos Patos. E desde que cheguei, a gente começou a implementar a questão do orçamento participativo, da prestação de contas públicas. Também faço palestras de imposto de renda, a convite da professora Nívia, professora de contabilidade, que sempre me convidou para fazer palestras nas turmas de administração. Também participei de projetos de extensão na área de esportes com a professora Érica. Então, desde que cheguei ao campus São João dos Patos, venho me engajando e venho participando de todas as atividades que envolvem o campus, né? Chegou quando aqui no campus São João dos Patos, Tiago? Cheguei no dia 29 de setembro de 2014. Cheguei no dia 29 de setembro de 2014. Estou aqui há 6 anos, né? Eu me ausentei por 1 ano e meio, enquanto eu tive que fazer essa qualificação no ano de 2018, né? Eu tive que me afastar para fazer a questão do mestrado. Não me afastei do trabalho, fiquei trabalhando em outro campus do Instituto por conta da proximidade da questão que o meu mestrado era em São Luís, e a viabilidade aqui de transporte de São João dos Patos para São Luís, para estar indo quinzenalmente, estava um pouco complicado. E então, durante esse período, eu me afastei e retorno a São João dos Patos novamente após a conclusão do mestrado, né? Mas, mesmo nesse período afastado, sempre fiquei responsável pelas finanças do campus São João dos Patos, né? Sou contador responsável desde 2014. Tiago, por que você resolveu se candidatar ao diretor-geral do IFMA? Isso aconteceu quando? Quando é que você resolveu? Por que essa intenção de dirigir o campus aqui de São João dos Patos do IFMA? Henrique, a nossa candidatura é uma candidatura legítima, uma candidatura legal. Então, a gente vem inicialmente numa candidatura para quebrar um pouco esse paradigma que tem dentro do Instituto Federal do Maranhão, onde o técnico administrativo tem pouco espaço, né? Temos 30 campos no Maranhão e desses 30 campos, apenas 3 são dirigidos por técnicos administrativos.
Então, inicialmente, a gente vem para quebrar um pouco essa cultura que está enraizada dentro da nossa instituição. E uma diferença crucial que se deu na minha candidatura foi que ela não partiu de um desejo próprio do Tiago, né? A nossa candidatura, ela se construiu no processo inverso, né? Ela se deu a partir de uma construção coletiva, de um conjunto de docentes, técnicos administrativos e alunos que anseiam por mudança e renovação. E a gente queria fugir um pouco dessa polarização política que está enraizada dentro do Instituto Federal de São João dos Patos, né? Temos dois grupos políticos que, desde o início do campus, ficou instalado, né? Então, a gente vem um pouco para quebrar esse paradigma da questão do técnico administrativo, a gente vem com a candidatura que se deu a partir de uma construção coletiva e para fugir um pouco dessa polarização política que existe hoje dentro do campus. Então, dentro desse grupo, por que o Tiago foi escolhido? Né? A gente teve inúmeras discussões e o Tiago foi escolhido por todos por conta de toda a experiência de gestão administrativa que eu tenho dentro da instituição, da minha formação na área de gestão, do meu perfil não centralizador, por eu ter entrada com todos os segmentos, tanto docente quanto técnico administrativo. Então, hoje eu carrego essa árdua missão, né, apresentar esse grupo, essa construção coletiva. É uma responsabilidade muito grande que hoje eu carrego, mas eu fico muito lisonjeado de estar aqui hoje, né? Então, hoje eu posso falar com toda a propriedade que aqui não está o Tiago, aqui está um representante de docentes e de administrativos, de alunos que anseiam por essa renovação. Então, aqui eu falo, sem sombra de dúvida, que eu posso estar falando em nome da professora Raíssa, da professora Regininha, do professor Emerson, da professora Érica, da professora Fabiana, do professor Luiz Augusto, da professora Cristina Zita, do nosso administrador Antônio, do Jackson, que trabalha na licitação, do Paulo, do Leandro, do Marcos Vivian, do Carivaldo, do Lucas, nosso assistente de aluno, do Honório, nosso técnico de laboratório, e muitos outros que desejaram não se manifestar ou que eu possa ter esquecido. Então, a minha candidatura ela se deu dessa forma, de uma construção coletiva desse conjunto de pessoas que anseiam por mudança e por renovação dentro da nossa instituição e para fugir um pouco dessa polarização política que está instalada dentro do campus de São João dos Patos. Então, foi nesse contexto que se deu a candidatura do Tiago Almeida, que é uma candidatura coletiva, uma candidatura construída a muitas mãos. Tiago, só para a gente entender, as pessoas que não têm muita intimidade com esse processo, né, de escolha do diretor-geral do IFMA, como é o processo? Quem vota, quem pode votar, quem pode ser votado? Fala um pouquinho também desse sistema aí do IFMA, para as pessoas realmente compreenderem. Tá ok, Henrique. Você falou em professores, técnicos, não é isso? E alunos, isso. O processo de votação do IFMA, ele vai ocorrer agora no próximo dia 12, né? Através da plataforma Helios Voting, onde docentes, técnicos administrativos e alunos poderão votar. A votação vai ocorrer com a matrícula e senha, né? E como que ocorre a eleição dentro do Instituto do Maranhão? Todos os segmentos, eles devem ter o mesmo peso de escolha. Então, dependendo da quantidade de alunos que vão votar, o peso do técnico administrativo e do professor será calculado. Então, os docentes terão o mesmo peso de escolha dos alunos e os alunos terão o mesmo peso de escolha do técnico administrativo. É como se fosse 3 eleições em uma. Aí depois a gente faz essa matemática toda e faz a apuração dos votos. Eu queria entender justamente isso, porque não é, por exemplo, o alunado é muito mais do que professor e técnico, não é isso? Então existe um peso, né? Eu posso dar um exemplo mais democrático, né? Eu posso dar um exemplo para você. Vamos supor que nós temos 900 alunos aptos a votar, né? Então, se os 900 alunos votarem e eu tiver 45 professores votando, então, para que os 45 professores tenham o mesmo poder de escolha dos 900 alunos, o peso do professor vai ser 20. Então, um voto de professor, nesse exemplo que eu estou lhe dando, vai valer 20 pontos, né? Para que os 45 professores, multiplicado pelo peso de 20, totalize os 900 alunos que a gente tem.
entendeu? Da mesma forma, se eu tenho 900 alunos votando e eu tenho 30 técnicos administrativos, por conta da classe de técnico administrativo ser a menor, o voto do técnico, nesse caso hipotético, vai valer 30 pontos, para que eu multiplique os 30 técnicos administrativos vezes o peso de 30 e totalize os 900 alunos. Então, esse peso ele vai variar pela quantidade de alunos votantes, pela quantidade de docentes que vão votar e pela quantidade de técnicos administrativos que vão votar, porque só é contabilizado os votos válidos, né? Se alguém deixar de votar, essa conta diminui. Então, cada segmento ele tem o mesmo critério de escolha. Coloco esse exemplo hipotético aí para exemplificar como que significa. Entendi. Então, tem professores, alunos e técnicos são iguais, né, em termos de votação com esses pesos, né? Termina sendo pesos iguais, né? Isso, são pesos iguais, né? Aí vai depender da quantidade de votos válidos em cada segmento para se calcular qual vai ser o peso de cada categoria dessa. Tá, obrigado aí pela explicação. Eu tinha conversado com o Dácio e com o Alessandro, mas esqueci de tocar nesse assunto. Agora, Tiago Almeida, quais são os seus planos, o que realmente você pretende fazer, o que você tem em mente, que tem discutido aí com os professores, com alunos, com técnicos, com relação ao seu plano de governo, caso você seja eleito a diretor-geral do IFMA aqui de São João dos Passos? Ok, Henrique. Nosso plano de propostas, ele se encontra no nosso site, né? No final eu vou passar as redes sociais e o nosso site para quem quiser conhecer o plano completo, né? Então, vou falar aqui as principais medidas que eu gostaria de pontuar. Inicialmente, a gente dividiu o nosso plano de proposta em 7 eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a assistência estudantil, a infraestrutura e a administração, a comunicação e a gestão de pessoas. Então, primeiro, a gente se propõe a fazer uma gestão onde a transparência e a participação ativa e democrática de todos sejam elementos chaves, né? Então, inicialmente, para o ensino, o que é que a gente traz? A gente quer realizar um amplo debate com a comunidade acadêmica e a sociedade de São João dos Passos, para a gente verificar a viabilidade de implementação de novos cursos e reestruturar os cursos já existentes. A gente precisa entender, Henrique, que o mercado de trabalho é algo dinâmico. Então, hoje, existem profissões que há 10 anos atrás a gente nem pensava que ia existir, né? Então, a gente também não pode achar que os cursos que foram implantados há 10 anos atrás, hoje também sejam atrativos. E isso se reflete no nosso seletivo. Ano após ano, a gente verifica a baixa adesão que a gente vem tendo nos nossos cursos. E a gente precisa saber por que é que isso está acontecendo. É porque o nosso seletivo é mal divulgado? É porque os nossos cursos não são atrativos, né? Então, a gente precisa, sim, realizar esse amplo debate, a comunidade acadêmica do IFMA e a sociedade de São João dos Passos, para a gente verificar a viabilidade dos nossos cursos na região, entender a baixa procura que a gente está tendo nos nossos seletivos, né? E eu sei que para implantar novos cursos existe toda uma dificuldade, porque a gente já tem um corpo docente, né? Então a gente não pode simplesmente colocar um curso aqui de uma outra área que a gente não tenha profissional para poder ministrar aquele curso, né? Mas existe o catálogo de cursos do MEC, onde existe outros cursos, né, nas áreas dos eixos que a gente atua. Existe técnico de administração, que a gente pode implementar no eixo de gestão de negócios, marketing, venda. Então, existe no catálogo do MEC cursos técnicos que a gente precisa avaliar se seria mais viável ou não para a realidade local, né? Outra proposta que a gente pretende trazer também é incentivar a adoção de novas tecnologias e inovações pedagógicas, né? O contexto atual de pandemia que está colocado trouxe que a gente precisa realmente se reinventar. Se a gente já tivesse trabalhando essa questão da EAD com mais afinco, a gente não teria essa dificuldade toda que a gente está tendo agora para implementar esse retorno às aulas, entendeu? Então, a gente pretende, sim, estimular essa adoção de inovações pedagógicas e a utilização de novas tecnologias no nosso contexto de ensino. Outra ação que a gente precisa trazer também é promover ações voltadas ao esporte, cultura, lazer, né? A gente pretende criar um painel cultural de habilidades estudantis, né? Como é que funciona isso? Será um espaço físico que a gente vai ceder para os alunos, onde eles vão exercitar e conhecer diversas expressões culturais. E esses espaços vão ser
gerenciado pelo próprio aluno, né? Sem interferência da gestão. Então, é uma outra ação que a gente precisa trazer. E para a área do esporte, a gente pretende revitalizar a nossa piscina, fazer a manutenção da nossa quadra, a criação do campo society, que nunca saiu do papel, e fixar também no nosso calendário eventos esportivos e culturais. Outro ponto que a gente precisa trazer também, muito importante, é a criação do coletivo Elas e Todes, né? O que é que significa Elas e Todes? Todes é a expressão que a gente traz para não falar nem todos, nem todas, né? Porque isso é para a gente trazer a discussão de gênero para dentro da escola, porque existem diversas formas de expressão. Então, a gente está com esse projeto, Elas e Todes, para discutir gênero e inclusão social e o assédio dentro da escola. A gente também pretende, Henrique, estreitar a parceria entre a família e a escola, potencializando a participação. A gente precisa estreitar esses laços, né? A gente anda por aí e muita gente acha que o pessoal do IFMA ninguém conhece, ninguém ouviu falar, então a gente precisa trazer essa comunidade para dentro da nossa escola, para que a gente possa estreitar esses laços, né? Outro ponto de proposta também que a gente traz é o combate à evasão escolar. A gente pretende fazer um acompanhamento pedagógico e psicológico dos nossos alunos, principalmente nesse período inicial de adaptação, porque a gente sabe quando o aluno chega no Instituto Federal do Maranhão, alguns sentem uma certa dificuldade, né? Então, esse acompanhamento psicológico, esse acompanhamento pedagógico é muito importante para evitar a questão da evasão escolar dentro do nosso instituto. Então, a gente precisa verificar inicialmente o porquê da baixa adesão, do interesse dos alunos ao nosso seletivo, e os alunos que entram, a gente precisa acompanhar também para que eles não saiam. Então, isso é um ponto importante. E tem muitos outros aqui que eu posso continuar citando. Bom, não, fica à vontade. Tá? Temos tempo aí. Pode citar. Outro ponto importante, Henrique, que a gente pretende trazer é a reavaliação do nosso quadro de servidores, né? A gente tem um problema muito sério em relação a isso. A turma de primeiro ano, de 2018, iniciou as aulas sem professor de matemática. A turma de 2019, do primeiro ano, iniciou as aulas sem um professor de português, né? Então, a gente precisa saber o porquê que não existe esses professores aqui que absorvam essa carga horária. A gente sabe que português e matemática são as disciplinas básicas que são cobradas no Enem, além das outras, né? Então, a gente tem um quadro deficitário dessas disciplinas. Então, se não puder resolver aqui, né, já propondo a solução, se não o diretor não tem como resolver, a gente vai na pró-reitoria de ensino, a gente vai bater na porta do reitor, se for necessário dormir na porta lá do reitor, a gente dorme e pergunta para ele por que está acontecendo isso aqui no campo de São João dos Passos. Porque os pais dos alunos chegam lá e dizem, olha, eu vou tirar meu filho da escola porque ele não está tendo aula de português, porque ele não está tendo aula de matemática. Então, a gente precisa entender por que que isso está acontecendo e como que se resolve isso. Se não tem como a gente resolver daqui, se é uma instância maior, vamos a essa instância maior, vamos discutir. O diálogo é importante, a atitude é importante. Isso é lema da nossa campanha, tá? As atividades remotas vão retornar agora na semana que vem, dia 10 de agosto, né? E a gente já tem turmas também que vão voltar às aulas sem o professor de português. Então, a gente precisa realmente estruturar a nossa instituição, porque o Instituto Federal do Maranhão é para ser uma referência na localidade. E essas vagas que a gente tem no nosso seletivo é para estar sendo disputadas por alunos da região toda. E a gente não está verificando isso. A gente está vendo uma baixa adesão no nosso seletivo, uma evasão, que também pode estar ocorrendo porque os pais estão verificando essa dificuldade que tem em alunos de algumas áreas, né? Eu também tenho recebido relatos de alunos do curso de administração, que têm reclamado que a disciplina de psicologia aplicada à administração nunca foi ministrada. E eles estão impedidos de se formar porque estão devendo essa disciplina, né? Então, se a gente está com esse quadro deficitário em algumas áreas, a gente precisa reavaliar.
a gente precisa verificar o que é que está acontecendo. Se a gente não tem esse código de vaga, a gente leva isso para o reitor, explica a realidade local, explica o prejuízo que os nossos alunos estão tendo, né? E agora eu vou tocar, Henrique, agora saindo um pouco do ensino, né? Como eu lhe falei, a gente tem propostas em 7 eixos. Eu vou entrar agora um pouco na assistência estudantil, né? Que não dá tempo a gente tocar em todas as propostas de cada eixo desse proposto no nosso plano. Então, eu vou agora mudar um pouco para assistência estudantil. E o primeiro ponto que a gente pretende implementar é uma viabilização de um transporte escolar aqui para a região, né? A gente sabe que a gente tem alunos em Paraibano, em Sucupira, em Pastos Bons, em Colinas, Passagem Franca, e esses alunos têm uma certa dificuldade de chegar ao IFMA Campus São João dos Padres. A gente tem programas de auxílio de bolsa transporte, mas ele não contempla todo mundo, né? É um programa limitado que não tem como contemplar todo mundo. Então, a gente pretende firmar parcerias com as prefeituras, a prefeitura local e dos municípios circunvizinhos, tentando firmar parcerias em questão de transporte escolar, ver se a prefeitura pode ceder um ônibus ou um motorista, alguma coisa nesse sentido para poder viabilizar que esses alunos cheguem aqui. E aí isso pode ser mais atrativo, né, sabendo que existe esse convênio, a gente consiga realmente trazer novamente os alunos para dentro da instituição. Isso que eu estou te falando, Henrique, são propostas que podem ser exequíveis, né? A gente sabe, eu, particularmente, que trabalho diretamente com o orçamento, a gente sabe que são propostas que não demandam questão de orçamento. É questão realmente de você chegar, de você conversar, de você tentar firmar as parcerias, né? Então, realmente, a gente está sofrendo, ano após ano, um decréscimo na questão do incentivo à educação, e a gente pretende combater esse desmanche, né? Esse desmonte, realmente, que está acontecendo, os incentivos, que estão cada vez menores, mas tem coisa que a gente, indo atrás, a gente consegue resolver, né? Outras não, como eu falei, o Campus Society, a gente pode tentar fazer uma parceria com o Exército para ceder uma mão de obra, coisas desse sentido. Outras não, Essas parcerias são viáveis, Tiago? São viáveis? Elas realmente são propostas realmente que têm condições de acontecer? Sim, são viáveis. A gente verifica isso em outras localidades do Maranhão que existem esses convênios, né? Então, por que não a gente trazer aqui para o nosso instituto e para a nossa localidade? Né? Isso a gente vê em outros campos, né? A gente tem contato, a gente conhece esse Maranhão como um todo, e a gente vê que isso acontece. E a gente pretende trazer isso para cá, né? Assim que eleito, tem coisas que não dependem de orçamento. A gente vai atrás, vai correr atrás e saber o que é que está acontecendo. Então, além dessa questão do transporte escolar, que a gente pretende viabilizar, a gente também pretende fortalecer um espaço físico de discussão de movimento estudantil, de centros acadêmicos, apoiando o protagonismo e a autonomia dos estudantes, né? Porque a gente precisa também fomentar esse processo político dentro dos nossos alunos. Então, um espaço de discussão é muito importante. A gente verifica também, Henrique, que existem os nossos alunos lá que têm contraturno, né? Eles ficam de manhã e à tarde. E lá hoje a gente dispõe só de uma cantina. Aí essa ação já dependeria realmente de orçamento. Então, a gente iria buscar recursos para tentar viabilizar a implementação de um refeitório no campus, né? Porque a gente não pode pensar em implementar um sistema integrado de ensino sem dar condições que o nosso aluno permaneça o dia inteiro na escola. Então, se a gente não tiver estrutura física para manter esses alunos dentro da escola, a gente não pode nem discutir essa questão de ensino integrado, né? E já acontece, e a gente precisa viabilizar condições necessárias para que o nosso alunado permaneça na escola. Na questão da pesquisa... Pode falar. Concluir, depois eu pego. Não, eu só queria saber que todo esse seu plano foi discutido entre aí os professores, técnicos, houve discussão. Sim. Esse plano ele foi construído a muitas mãos, como eu lhe falei. A construção da candidatura ela ocorreu de forma coletiva. O plano, a criação do plano, o início, ele se deu antes mesmo da gente decidir qual era o nome que a gente ia colocar à disposição. Então, essa discussão, ela se dá desde 2018, né, que a gente vem construindo de uma forma coletiva, debatendo, onde todos têm voz, todos têm vez.
Aí a gente convocou também, nossos alunos deram sugestões. Ismael aí, que mandou um alô aí no chat também, é um ex-aluno nosso, também mandou suas contribuições. Então, a gente tem esse plano de proposta, foi construído a muitas mãos, Henrique. E aí então, eu vou trazer... São propostas palpáveis, o que pode ser realizado, né, Tiago? São propostas palpáveis, porque, como eu lhe falei, eu trabalho na frente da gestão orçamentária e financeira do Instituto há 6 anos. Então, realmente, eu sei que a gente está sofrendo, ano após ano, essa questão de cortes orçamentários. Eu sei mais do que ninguém, porque eu trabalho diretamente na gestão financeira e orçamentária do Instituto. Mas a gente também tem algumas atitudes que a gente pode fazer. A gente sabe que os contratos sistêmicos, vamos supor, a gente tem um contrato de vigilância aqui no Instituto, a gente tem um contrato de limpeza e tem um contrato de recepcionista. E tinha um contrato de motorista. Esses contratos, eles são feitos pela reitoria, né? Então, a reitoria faz uma licitação inteira e contrata para cada campus, aquela localidade lá, quantos vigilantes você quer, quantos motoristas você quer, quantas pessoas da limpeza. E essas contratações são muito caras. Elas oneram quase que 60% do nosso orçamento. Só esses contratos terceirizados. Então, a gente pretende descentralizar isso e começar a fazer licitações locais, né? A própria reitoria já está começando a fazer isso, porque esses contratos sistêmicos, eles estão saindo muito caros. E aí, fica um pouco inviável para a gente, Henrique, chegar a um orçamento já minúsculo e a gente comprometer ele 60% só com terceirização de mão de obra, sendo que a gente precisa de orçamento para poder elencar no nosso ensino, na pesquisa, na extensão. Então, a gente sabe que isso também demanda recursos. Então, a gente pretende fazer um estudo administrativo de gestão desses contratos para poder liberar um pouco dessa verba para que a gente possa realmente aplicar em outras localidades, né? Do ensino, da pesquisa e da extensão. Falando na pesquisa, Henrique, a gente pretende valorizar a pesquisa dentro do nosso instituto, né? O que é que ocorre hoje? O professor que se dedica à pesquisa, eu vejo ele que ele não é tão valorizado. Por quê? Porque como é que eu posso falar? Vai distribuir a carga horária igualitariamente entre os professores. E aquele professor que defende a pesquisa e extensão, ele fica com aquela atividade como se fosse um ônus. E isso não pode existir. O que é que tem que acontecer? Se aquele professor faz pesquisa e faz extensão, a carga horária dele, dividida frente aos demais, tem que ser reduzida, porque ele faz outras atividades. Aquele professor que não trabalha pesquisa e não trabalha extensão, quer trabalhar só o ensino, então ele vai ter uma carga horária um pouco maior. Então, a valorização da pesquisa e valorização do professor pesquisador e dos alunos pesquisadores é nesse sentido, né? A gente não pode penalizar quem quer fazer pesquisa dentro da instituição. A gente não pode penalizar quem quer fazer extensão dentro da nossa instituição. Então, essa divisão de carga horária dentro da instituição ela também precisa ser repensada. Além disso, a gente pretende fomentar para os nossos alunos, né, a empresa Júnior e a incubadora de tecnologia, onde eles possam tratar, pesquisar e fazer isso na prática. Já trazendo um pouco da questão da extensão, Henrique, é onde o IFMA leva os cursos para as pessoas que não são nossos alunos, é levar o IFMA para a comunidade como um todo. Então, a gente pretende fazer inicialmente um mapeamento das empresas locais e saber as reais necessidades para a gente poder promover parcerias de projeto de extensão e até mesmo de estágio, né? Temos o curso de administração dentro do IFMA e eu percebo que a gente tem uma certa dificuldade de colocar esses alunos para estagiar no mercado de trabalho local, né? Muitos alunos, eles fazem o estágio dentro do próprio IFMA, né? Eu mesmo lá no meu setor já recebi vários alunos do curso de administração que passaram por lá. E a gente pretende realmente estreitar esses laços e fazer convênio com as empresas e com o mercado local para que nossos alunos possam vivenciar na prática, nossos alunos de administração de todos os outros cursos, possam vivenciar na prática essa vivência, né? Então, a gente precisa fazer esses convênios para colocar os nossos alunos para estagiar no comércio local, na região como um todo, e também fazer os cursos de extensão para a comunidade. A gente não pode esperar que a comunidade chegue até a gente e diga, ó, estamos precisando de um curso numa área X, né? Como
tivemos agora também um projeto de extensão coordenado pelo o professor Emerson, participou, onde o sistema prisional, os professores iam lá fazer um curso de extensão voltado para o Enem, para que esses apenados tivessem a questão desse curso. Em troca disso, eles ofereceriam a mão de obra para limpeza e outras coisas do campus. Então, a gente não pode esperar o representante do sistema prisional chegar até o IFMA e propor isso. A gente precisa ir à comunidade e saber quais são os anseios da comunidade e a gente propor esses cursos. Então, esse mapeamento ele é muito importante. E também fazer parceria com outros órgãos locais, com a UEMA, com o Ministério Público, para desenvolver ações educativas sobre direitos humanos e coisas desse tipo. Né? Então, são propostas palpáveis, são propostas que não dependem muito de questão de orçamento, porque eu sei que a gente não vem sofrendo cortes ano após ano. Então, das propostas que eu elenquei aqui, as que dependem inicialmente de orçamento é a criação de um refeitório, a revitalização da nossa piscina, basicamente. As outras propostas tem como a gente ir atrás, tem como a gente conversar, tem como a gente estabelecer parcerias, né? Então, vou tocar agora, Henrique, no outro ponto da nossa... Pode falar. Pode concluir. Depois eu queria perguntar também com relação às pessoas que vão fazer a direção junto com você, né? Porque depois de eleito, o diretor escolhe os seus diretores, não é isso? Já tem uma definição? Você tem também no seu plano como é que você vai escolher eles, como é que serão escolhidos? Então, também há uma preocupação com relação a isso? Tá, eu vou só concluir a questão dos eixos que eu citei lá no começo, Henrique, aí depois eu retomo a sua pergunta, que é muito pertinente, tá? Então, como eu trouxe os 7 eixos de propostas lá, na questão da administração, finanças e infraestrutura, o que é que a gente pretende fazer? O IFMA, ele existe um planejamento estratégico, né? Que é feito, foi feito um estudo, foi contratado uma empresa alemã pela reitoria para fazer um planejamento estratégico pelo IFMA. E esse planejamento estratégico, eu vejo que ele está engavetado, né? Porque o que é que acontece? O que é que eu pretendo fazer inicialmente, assim que eleito? Implementar a utilização de indicadores de desempenho que estão lá no planejamento estratégico. Lá tem muitos indicadores que a gente pode utilizar para poder medir a nossa eficiência. Porque se não há medição, não há um controle. Então, a gente precisa medir para a gente saber inicialmente onde nós estamos, para a gente saber quais medidas tomar. E lá tem um nível de conhecimento, lá a gente tem vários índices de parcerias, então a gente pretende implementar esses índices, calcular esses índices, saber onde nós estamos, porque se não houver medição, não há controle, não há gerenciamento. E dentro desse planejamento estratégico também tem outros projetos, né? O IFMA já traz esses projetos montados, e o campus vai lá, escolhe qual projeto que ele quer e adota. Já existe o projeto montado de implementação do TV IFMA, de rádio IFMA e de muitos outros. Então, esses projetos já estão montados, a gente vai lá no planejamento estratégico e vai colocar em execução, né? E só concluindo a questão das dimensões das propostas, no campo de gestão de pessoas, a gente pretende aprimorar melhoria do nosso clima organizacional. Como eu falei, houve, no último processo eleitoral, uma ruptura muito grande, o clima organizacional ficou um pouco fragilizado, então a gente não vê essa interação, a gente não vê uma comemoração de Dia das Mães, de Dia de Professor, Dia dos Pais, Dia do Servidor Público. Então a gente pretende melhorar esse clima organizacional através desses eventos. E outra coisa que eu pretendo implementar na gestão de pessoas é a impessoalidade na análise dos processos, né? Porque a gente verifica no IFMA como um todo que existem processos que estão passando na frente dos outros por questões políticas, por questões de conchavos. Então, a gente pretende implementar essa imparcialidade e impessoalidade na análise do processo. O processo chegou, vai ser avaliado. Se o outro processo chegar depois na gestão de pessoas, ele vai ter que aguardar o processo que chegou primeiro para ser avaliado. Tá bom? E a gente, por fim, na questão da comunicação, a gente pretende estreitar esse canal de comunicação com o diretor, né, promovendo eventos, rodas de diálogo com os nossos alunos e um canal de comunicação direto com o diretor, né, através do gabinete, da diretoria,
da atualização do site do IFMA com a agenda do diretor e trazer realmente as famílias, os pais e os alunos para ter realmente essa proximidade dentro da instituição. Então, Henrique, como um todo, as nossas propostas, elas permeiam por aí, através de uma gestão participativa, ativa e democrática de todos, né? Promovendo realmente essa interação, essa proximidade dos alunos, dos pais, dos docentes e dos técnicos administrativos como um todo. Agora eu posso responder a sua pergunta lá, né, a respeito da equipe de gestão, né? No IFMA, como é que funciona, né? Não existe vice, a chapa sai só com um nome, né? Então, temos aí os 3 candidatos e aqui está colocado Tiago Almeida, né? Tiago Almeida, ao ser eleito, ele vai escolher um diretor de ensino e um diretor de administração. Eu posso falar com você com toda a propriedade que, se eu for eleito, eu não estou entrando com nenhum loteamento de cargo. Eu não fiz promessa a ninguém para votar em mim. Todas as pessoas que hoje me apoiam estão comigo por acreditar no projeto, porque participaram dessa criação, da forma que ela se concebeu. Então, Henrique, eu não tenho esses nomes montados e nem fiz nenhum loteamento de cargo, nem quis comprar ninguém através de promessas, né? Então, quando o eleito for, eu terei total autonomia para escolher pessoas que eu acho que possam contribuir da melhor forma. Isso não exclui pessoas que tiveram um posicionamento político diferente do nosso. Muito pelo contrário, né? A gente está colocando a nossa candidatura justamente nesse viés de fugir um pouco dessa polarização, porque a gente conversa com pessoas de todos os lados, com técnicos, com docentes. Então, quando for eleito, eu terei total autonomia para escolher essas pessoas que estejam dispostas a contribuir com a gestão educacional e para que possam alavancar o IFMA e impulsionar, né, a educação aqui no Médio Sertão Maranhense. Com relação ao seu candidato à reitoria do IFMA, você já definiu, tem definido um candidato? Qual a sua posição com relação a isso, Tiago? Você apoia alguém? Sim, Henrique. Paralelamente à eleição do diretor, também tem a eleição do reitor do IFMA, não é isso? Isso. O que é que acontece? A gente vai ter eleição agora em 26 campi e vai ter eleição também para o cargo de reitor. Temos 4 candidatos colocados para reitor. Mas a gente tem, sim, a nossa posição definida. Seria muita incoerência da minha parte estar aqui propondo uma renovação local e estar apoiando um candidato de um grupo político que está no poder há mais de 20 anos. Então, eu não posso me colocar aqui como um candidato que propõe uma renovação e não fazer essa renovação também na reitoria. Então, meu candidato para reitor é o professor Adelaldo Almeida, candidato da oposição à reitoria, né? E falando um pouco dessa... É Almeida, mas não é parente do Tiago, não? Não é Almeida, não. Então, o Tiago Almeida apoia Adelaldo Almeida e vice-versa, né? Mas tem gente dentro do nosso grupo que tem pensamentos diferentes e tem outros candidatos e a gente respeita. Mas eu, enquanto candidato, que estou colocando a cara aqui à frente, colocando meu nome à disposição, eu preciso me posicionar. Então, seria muita incoerência da minha parte estar propondo uma renovação local e não fazer esse alinhamento de renovação também junto à reitoria. Porque a gente quer realmente renovar. E eu faço aqui, Henrique, um compromisso público com você e com todos que nos assistem. Eu sou contra essa questão de reeleição. Então, quando eleito for, a minha contribuição será de um mandato e depois a gente dá vez para outra pessoa. Porque todos podem contribuir, todos estão dispostos a contribuir. Então, nesse sentido, é que eu apoio o professor Adelaldo e também me coloco aqui à disposição de propor uma renovação no nosso IFMA Campo São João dos Patos. Então, eu coloco aqui esse compromisso público com você, com todos os seus ouvintes, que eu não apoio essa questão de reeleição. Eu acho que 4 anos é um tempo suficiente para você mostrar serviço, para você mostrar trabalho, e eu me coloco aqui à disposição enquanto candidato, e quando eleito for, darei minha contribuição por 4 anos, e em seguida a gente entrega a vez para outra pessoa também fazer a sua contribuição.
Tiago, com relação à sua candidatura, depois do registro da candidatura, como é que você sentiu aí o apoio? Como é que você pode falar com relação aí a tanto os professores, os técnicos e os alunos, como é que foi receber a sua candidatura? Henrique, eu estou muito feliz e muito satisfeito com a caminhada que a gente vem fazendo, né, ao longo desses dias, né? A campanha, ela abriu no dia 1º de agosto, né? Hoje é dia 6, então nós estamos no 6º dia de campanha. Estamos recebendo depoimentos de amigos, de colegas, de alunos, acreditando no nosso projeto, da forma que ele foi concebido, e eu estou muito feliz com isso. Os alunos estão passando as suas demandas para a gente, estão falando os seus anseios, o que é que a gente pretende fazer para mudar. E falando nos alunos, eu lembrei agora, Henrique, da pergunta do aluno Jadson, de logística, que me colocou o seguinte: professor, os cursos técnicos que a gente tem de alimentos, de redes e de vestuário, cada um deles tem um laboratório para que os alunos possam colocar em prática o que eles aprendem em sala de aula. E o curso de logística não tem esse laboratório, e a gente sente uma certa dificuldade de colocar o que a gente aprende em prática. O que é que você pretende fazer por esses alunos do curso de logística? Então, Jadson, respondendo a sua pergunta, eu fiz um compromisso com você que responderia aqui na entrevista. A gente pretende fazer justamente esses convênios com cooperativas locais, para que os alunos possam vivenciar na prática, vamos supor, toda a logística do processo de fabricação das cachaças, por exemplo, aqui em Sucupira do Riachão. Ou a gente pode fazer convênios e parcerias com as cooperativas de agricultores, para a gente saber o processo logístico, desde a da semeadura das verduras até esse processo logístico de chegar ao mercado para vender. Então, a gente está bem, além das visitas técnicas, levar os alunos, o que já ocorre, né? Levar em cidades vizinhas para conhecer a indústria, como é que funciona esse processo logístico, né? Então, a gente pretende realmente firmar algumas parcerias aqui locais para que os alunos possam vivenciar também, esses alunos de logística, esse processo na prática, que ele é muito importante para desenvolver a aprendizagem, né? Quando o aluno vê como que o processo funciona, aumenta essas conexões reais com a realidade, aumenta o processo de aprendizagem. Então, Henrique, a gente tem visto com grande satisfação essas mensagens que a gente tem recebido de apoio, os depoimentos que a gente tem recebido dos colegas, não só aqui de São João dos Patos, mas da reitoria, de outros campi, falando a respeito do nosso trabalho, porque conhece, porque a gente participa de eventos, a gente se encontra aí no Maranhão em fóruns de administração e etc. Então, a gente está recebendo elogios gratuitos a respeito disso, pais e alunos também, que têm acompanhado a nossa caminhada, que têm nos mandado mensagem, né? Muitos professores, docentes, técnicos administrativos como um todo, né? A gente não vê de perto isso por conta desse contexto que a gente está vivendo, mas a gente sente o carinho de cada um que nos apoia pelas redes sociais, por uma mensagem e etc. Tiago, tem uma pergunta aqui interessante, Alexandre Madeira. Ele está perguntando se você sofreu preconceito por ser técnico, né? Então, Alexandre, como eu falei lá no início, a nossa candidatura, ela se coloca justamente nesse processo de ruptura, né? E, como eu coloquei, dos 30 campos do Maranhão, apenas 3 têm um técnico administrativo como seu diretor-geral. Então, a gente vê realmente que existe, mas a gente está aqui para quebrar esse paradigma, né? Porque a gente entende que uma eleição não é uma prova de título, onde a gente vai avaliar simplesmente o currículo de cada um. A gente tem que verificar quais são as ideias, como essas ideias foram construídas, qual o lado humano do candidato, porque um diretor ele precisa realmente tratar com as pessoas, então a gente precisa desse trato humano. Então, a gente sabia que iria ter uma certa dificuldade em difundir a figura de um técnico administrativo, mas a gente está surpreso com a adesão que a gente tem tido. E os nossos professores têm sido de extrema importância, porque o professor é o elo que a gente tem entre o aluno e a figura do candidato, né? Então, eu não me sinto que sofri preconceito, como eu lhe falei, eu fiquei muito surpreso com a adesão que a gente teve,
e a gente segue firme aí, e cada vez mais vem gente aderindo à nossa caminhada e dando força, e a gente vai seguindo firme. Ó, o Ismael Santos Araújo, ele pergunta aí, ó, com a sua eleito, vai ser a primeira proposta, a sua primeira proposta inicial logo que você assumir? Ismael, um abraço para você. Então, Henrique e Ismael, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente estreitar esses laços do IFMA com a sociedade. Então, a gente vai atrás dessas parcerias com as prefeituras, para poder estar promovendo a questão desse transporte escolar para os nossos alunos. A gente vai atrás de parcerias para poder firmar essa questão dos alunos de logísticas que pretendem vivenciar na prática como que funciona uma cadeia de suprimentos, né? Eu falo isso porque eu também sou graduando no curso de administração pela UESP na modalidade EAD, né? Estou indo agora por 5º bloco, né? De 8, estou na metade do curso, e eu tenho estudado logística, tenho estudado administração, e eu entendo que realmente essa questão de cadeia de suprimento a gente precisa vivenciar na prática para poder ter assimilar melhor a questão do conhecimento. Então, a primeira medida seria essa, estreitar os laços com a comunidade patoense e das cidades vizinhas, para a gente poder firmar essas parcerias, tanto para a questão dessas cooperativas de estágio e tudo, e também com as prefeituras e o governo, para poder estar promovendo a questão desse transporte escolar. O Francisco está perguntando, dá para ler aí ou você quer que eu faça a pergunta? Dá para ler, Tiago? Dá para ler, mas você pode ler. Ó, em seletivos anteriores, alguns cursos tiveram baixa procura e, às vezes, nem superando o número de vagas. Como você vê a situação? O que pensa em fazer com relação a isso? Boa pergunta, Lineker. A gente vê que, ano após ano, a gente tem tido uma baixa na procura dos nossos cursos. O último seletivo que teve, inclusive, dos 6 cursos que foram oferecidos, 50% deles teve concorrência inferior a 1, né? Então, tinha mais vagas oferecidas do que alunos interessados no nosso curso ou no nosso instituto. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa reavaliar os nossos cursos e entender se essa baixa procura está acontecendo porque os cursos não estão sendo atrativos ou porque o nosso seletivo não está sendo bem divulgado. Porque o que é que a gente pode fazer para melhorar a divulgação desse seletivo? A gente pode fazer uma dispensa com uma produtora visual, colocar uns outdoors na cidade. A gente pode pegar o ônibus do instituto e levar os alunos de 9º ano, que a gente tem aqui no município, e nas cidades vizinhas, e levar os alunos para conhecer o instituto, dentro do instituto. Porque eu tenho verificado isso, nas experiências que eu tenho tido aí no Maranhão afora, que outros institutos fazem isso. Eles pegam o ônibus, levam na escola, marcam com aquela escola específica, levam os alunos para conhecer o instituto. Os alunos, quando vê aquela estrutura, vê a piscina, né, que hoje está desativada, a gente pretende reativar, quando os alunos vê uma estrutura de uma quadra, uma piscina, que eles conhecem nossas salas de aula, conhecem os nossos laboratórios, verificam que eles podem praticar o ensino dentro dos laboratórios, o que esses alunos ficam vislumbrados. Então, é interessante a gente fazer atitudes como essa. Primeiro, divulgar melhor o nosso seletivo, fazendo mídia em outdoors, em rádios, para divulgar ele de uma melhor forma. E outro ponto é esse que eu coloquei, né? E, paralelamente a isso, também a gente verificar se o que está acontecendo é uma baixa adesão por conta da atratividade desses cursos. Então, a gente precisa também reavaliar o que é que está acontecendo. Na questão dos cursos que a gente tem, Henrique, só complementando um pouco aí, a gente recebeu também uma pergunta de um aluno referente ao laboratório de alimentos, né, que é um pouco improvisado, porque inicialmente esse laboratório ele foi pensado com curso de cozinha, e depois o curso foi transformado em alimentos, então tem algumas coisas realmente que precisam ser ajustadas. E aí eu recebi a pergunta da aluna que a gente tem um laboratório um pouco improvisado. Então a gente precisa sim reestruturar os nossos laboratórios. Não é uma pergunta aqui, é só uma manifestação. Ó. A Ellen Fabrícia, ou vontade de votar no Tiago. A Ellen... Ela não vota, a Ellen? A Ellen foi uma servidora nossa que trabalhou aqui por muito tempo e hoje se encontra no Instituto Federal do Piauí, no campus de São Raimundo Nonato.
é uma colega nossa aqui. Um abraço para você, Ellen. Ó, a Bruna Silva, ela quer saber qual a sua experiência com gestão e ensino. Tá. É o Bruno. Bruno, aliás, é o Bruno, não é a Bruna, é Bruno. Bruno Silva, desculpa. Então, Bruno, eu coloquei aqui toda a minha trajetória na questão da gestão, né, que eu falei para você. Eu tenho o bacharelado em Ciências Contábeis, eu sou graduando no curso de Administração, tenho um aperfeiçoamento na área de Gestão Pública, eu tenho um mestrado em Contabilidade e Administração, e eu vivencio na prática essa experiência que eu tenho institucional, já dentro do Instituto, desde 2014, né? Então, essa questão da área de gestão é bem tranquila. Na questão da área do ensino, eu já atuei em cursos profissionalizantes, antes de chegar a São João dos Patos, e também em algumas faculdades lá no ramo de administração. Mas isso não é uma preocupação para a gente, porque a gente tem pessoas capacitadas, a gente tem um corpo docente composto por mestres, doutores, e como eu coloquei aqui para o Henrique, na parte da questão da gestão, a gente vai ter um diretor de ensino altamente capacitado, a gente vai ter direção de ensino, departamento pedagógico, para a gente poder realmente alinhar as necessidades que a gente tem na questão do ensino, para a gente poder gerenciar isso da melhor forma, né? É isso. O Augusto Nascimento tem uma pergunta aí, ó. O Augusto diz o seguinte, ó, Tiago, você confirmou que defende a não reeleição, né? Então, como você vai trabalhar a polarização que se instalou em nosso campus? É a pergunta do Augusto. Isso. Firmei aqui o meu compromisso público, aqui com todos os ouvintes aqui da Rádio Sertão Web, que eu não sou favorável à questão da reeleição, que eu acho que 4 anos é tempo suficiente para cada um dar a questão da sua contribuição e fazer a melhor forma possível. Então, nossa candidatura ela se colocou justamente nesse cenário de polarização. A gente tem 2 grupos políticos que estão instalados dentro do nosso campus desde o primórdio, né? Então, a nossa candidatura ela surgiu justamente desse anseio de fugir um pouco dessa polarização política que deixou marcas do último processo eleitoral, né? Tanto que muitas pessoas, nesse processo eleitoral, decidiram não se manifestar, porque o processo eleitoral anterior trouxe muitas rupturas, justamente por ter essa polarização, por ter esses 2 grupos realmente marcados. E a minha figura foi escolhida justamente por isso, por poder transitar pelos 2 lados, por poder conversar com pessoas dos 2 grupos, por saber que eu não fiz nenhum tipo de promessa com cargo, que eu posso aproveitar pessoas de um lado A ou de um lado B, e durante a gestão, aproveitando essas pessoas dos 2 lados, conversando com todo mundo, a gente vai tentar minimizar essa questão de polarização política que está dentro do nosso campus. Osmael Santos também tem outra pergunta aí. Que estratégias você deseja fazer, caso seja eleito, para evitar a evasão escolar, principalmente no ensino superior? Então, Ismael, a gente até colocou aqui alguns pontos referente à evasão escolar, que a gente precisa fazer um acompanhamento mais de perto desses alunos assim que ele entra, né? Saber quais são as dificuldades desses alunos. Então, a gente precisa fazer com que o setor pedagógico e o setor psicológico, as coordenações do curso, tenham esse diálogo mais estreitado com os nossos alunos para saber quais são as suas dificuldades, o que é que está acontecendo, né? No ensino superior, especificamente, a gente tem uma evasão muito grande dos nossos cursos de licenciatura, né, de física e matemática. As turmas, quando se formam, não são muitos alunos, né? Mas a gente verifica isso também em outros polos. Não sei se por conta dos cursos, mas a gente precisa combater isso mais atuante, verificando quais são os anseios dos alunos, quais são as dificuldades, como é que a gente pode ajudar. Tiago, a gente ficaria conversando aqui a noite toda, realmente foi um papo realmente interessante, mas como eu estou fazendo igual para todos, estamos chegando a quase 1 hora já de bate-papo, você aí tem aí 2 minutos para você fazer suas considerações finais e dizer por que os alunos, professores e técnicos do IFAM devem votar em você, tá bom? O espaço agora é todo seu. Tá ok, Henrique, eu agradeço novamente você pelo convite, pelo espaço que nos proporcionou, né? A gente precisa realmente de meios de comunicação assim, principalmente nessa época, para poder levar a nossa mensagem adiante. E eu agradeço você aqui novamente. Então, coloco aqui
meu nome à disposição, Henrique, justamente para poder inovar e renovar a questão do nosso instituto. E justamente para fugir um pouco dessa polarização que eu já coloquei aqui várias vezes, e também por conta da experiência administrativa que eu tenho e de toda a forma de construção que foi construir, toda a construção que se deu à nossa candidatura, né? Que foi discutida, foi conversada desde o começo com todo mundo, não foi uma imposição pessoal do Tiago, de dizer que ele queria ser diretor e que ele quer convencer todas as pessoas que o projeto pessoal dele é o melhor. Então, por conta desse diálogo, do que a gente está propondo para dentro do Instituto Federal do Maranhão, de estreitar esses laços humanos, de conversar, de diálogo, né, que já está no nosso lema, atitude, diálogo e união, é que a gente conta com apoio, com o voto de todos vocês. E eu queria colocar aqui também nosso site, para que você conheça as propostas, para que você conheça melhor o candidato, né? O site é o www.tiagoparadiretor.com.br. As nossas redes sociais é Tiago Almeida IFMA. Então, conheça, entre lá. A gente vai estar realizando rodas de conversa, a gente vai estar realizando bate-papos com alunos, lives, até o dia 10. Então, a gente também espera que nossos alunos avaliem os planos, que a gente sabe que os nossos alunos são críticos, que são politizados, que não vão se deixar vender por qualquer promessa, tá ok? Então, me coloco aqui uma candidatura verdadeira, uma candidatura que foi construída a muitas mãos. E eu conto com o apoio e com o voto de vocês. Tiago, muito obrigado pela entrevista. Eu espero que tenha aí realmente sido importante essa nossa abertura aqui, as entrevistas, tanto com você como com o professor Elisandro e também com o professor Renato Dasso. A nossa intenção é essa, realmente a intenção era essa, né? Realmente discutir, né? Porque nós não, nós temos certeza que a instituição IFA é muito importante, não só para São Fato, mas por todo o Médio Sertão, tá bom? Então foi muito bom essas 3 entrevistas. As entrevistas estão aí no nossa página no Facebook, vão ficar disponibilizadas também no YouTube e no nosso site sertãoweb.com. Então as pessoas que não viram, com certeza poderão em outro momento rever a entrevista, ver pela primeira vez, e isso realmente será importante. Obrigado mais uma vez, e que, sendo eleito, você faça aí um grande trabalho à frente do IFMA, tá bom? Forte abraço. Eu que agradeço, Henrique. Muito obrigado pelo espaço. Precisando, estamos aí. Ok? Tá aí, portanto, conversamos aí com o professor Tiago Almeida, ele que é candidato a diretor do IFMA. Ele concorre aí com o atual diretor-geral, que é o professor Alessandro. Conversamos também ontem com ele. E na segunda-feira a gente conversou com o professor Renato Dasso, que também é candidato. Então, no dia 12, você vai escolher aí, o seu candidato, os professores, os técnicos e os alunos do IFMA vão escolher aí o seu diretor-geral. Obrigado a todos pela grande audiência. Realmente, a gente tem realmente uma grande audiência nessas entrevistas. Ao invés de continuar trazendo aqui notícia, informação, né, para você no nosso canal Sertão Web, na nossa Rádio Sertão Web, nossa página no Facebook. É importante que você curta para o canal cresça, se inscreva no nosso canal no YouTube e também acesse nosso site sertãoweb.com. Muito obrigado mesmo a todos, e a gente volta a qualquer momento com mais notícia, informação e prestação de serviço.